amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico? Sim. Estamos a postos? Estamos a postos e sedentos. A verdade é essa. Eu terminei o capítulo 1º, não foi? Foi. O Cristo é superior aos anjos. Depois de uma pequena exortação no início do capítulo 2º, versículos 1 a 4, ele toma o tema anterior, a superioridade de Jesus aos anjos. Certo. Nós poderíamos nos perguntar por que esta preocupação? Porque se tinha no passado dos anjos uma concepção tão alta, a ponto dele precisar fazer. De empalidecer todo o resto. Jesus, aquele carpinteiro de Nazaré, é superior a todos os anjos. Veja. Então agora, lê a partir do versículo 5º do capítulo 2º. Continua a superioridade de Jesus aos anjos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizestes por um pouco menor que os anjos de glória e de honra. Fizestes um pouco menor de glória que os anjos. E de honra. Agora, de glória e de honra... Que os anjos? Eu pulei o quê? Não, tem uma vírgula. Fizeste-o pouco então menor... Então eu vou retomar aqui, tá? Ou o filho do homem para que o visites? Fizestes por um pouco menor que os anjos. Fizeste-o a ele, a Jesus. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Mas de glória e de honra o coroaste, assim ficou claro. Não como os anjos, não foram coroados. E todas as coisas pusestes debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ele ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus que foi feito por um pouco menor que os anjos. Na vida terrestre e na paixão. Por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. Com a ressurreição, não os anjos. E que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, Deus Pai, levasse à perfeição, por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Tudo isso aplicado a Jesus, não aos anjos. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Bem, um minutinho. Inicialmente, uma série de textos aqui do Antigo Testamento, ou textos que julgavam textos autorizados. Convinha a Deus que o iniciador da salvação, o chefe dos que deveriam ser salvos, fosse ao mesmo tempo o seu guia. Se nós, os que devemos ser salvos, passamos pela morte e Deus não a elimina, a ele também coube passar pela morte, abrindo caminho, porém, para que nós não morrêssemos a nossa morte, porque esta conduz à perdição, mas abrindo caminho para que nós morrêssemos a morte dele. E o caminho é ele mesmo. O caminho é ele e a morte é uma participação na morte dele.
No dia da sua morte, o Senhor será mais Cristo do que hoje, participando plenamente da morte dele. E participando plenamente da morte dele, chega na ressurreição. Que bom. Se vivêssemos e se morrêssemos a nossa morte, aí não chegaríamos a nada. Força. Não chegaríamos mais a coisa alguma. No final, no versículo 15, diz lá, a fim de destruir a morte, pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. O que significa isto? Se eu não tenho perspectiva nenhuma além da minha morte, para além da minha morte, se eu, pelo contrário, se estou convencido de que a minha morte é o fim e um fim merecido por causa da vida que levei, é claro que a minha vida inteirinha é uma vida pautada por um imã. A morte me atrai como um imã atrai outros objetos. E, nesse caso, escravo desse imã aí, porque a morte para mim não teria sentido nenhum, seria, pelo contrário, a minha condenação. Daí a pessoa praticar toda sorte de desvarios, né? Toda sorte de... Para se divertir e para se esquecer momentaneamente que deve morrer. Gente, mas esse é o quadro que, infelizmente, nós estamos vivendo. Ó. Eu falo de uma maneira geral, né? Esse é o quadro que estamos vivendo. Divertir-se à vontade, para se esquecer por alguns minutos que temos um encontro marcado com a morte. Agora, pode ser a morte do Cristo. E se for a morte do Cristo, será uma passagem Páscoa para a vida eterna. Se não for uma morte com Cristo, porque não houve nada que Cristo visse igual a Ele em mim, semelhante a Ele em mim, então esta morte aqui é uma morte que realmente desabrocha no nada e na condenação. Então nós prosseguimos aqui no 16. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Ele não venceu voando por cima, ele venceu destruindo por dentro a morte. Ele não foi poupado. Não. Era para vencer a morte no terreno onde ela dominava. Isto é, por dentro dela mesma. E é por dentro dela mesma que nós com ele queremos passar. Não como um chefe militar, não como um general sobrevoando de avião a morte. Morrendo, destruiu a morte. E ressurgindo, deu-nos a vida. Agora, o texto aqui é um pouco infeliz. Melhor, infeliz na tradução. Bom. Infeliz na tradução portuguesa. Para ser em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Misericordioso vai bem, mas fiel não vai bem. Por quê? Porque pistos, em grego, tem outros muitos significados. E são esses outros significados que se ajustam mais aqui. Sim, quais? Acreditado. Isto é, um sumo sacerdote capaz. Um sumo sacerdote que cumpre a sua missão. Um sumo sacerdote que leva a bom termo e com sucesso essa missão. É isso que significa aqui. Sim, mas... Portanto, é melhor do que fiel. A melhor tradução seria misericordioso e acreditado. Acreditado diante de Deus, claro. E diante dos homens. É alguém de quem não se deve duvidar. A fidelidade significa outras coisas mais, né? Eu posso ser fiel aqui, ali, lá, mas acreditado é outra coisa. Aqui é melhor ler sempre misericordioso e acreditado. Agora, veja,
O nosso autor começou o capítulo 1 e bem avançado no capítulo 2, sem falar no Cristo sacerdote. Ele preparou bem o terreno, mostrando em primeiro lugar o Cristo superior a todos os anjos e arcanjos. Olha que esse texto aqui foi escrito depois de uns 80 anos, que Jesus, carpinteiro de Nazaré, morreu, hein? E esse carpinteiro de Nazaré é superior a todos os anjos. Isso aqui é uma altíssima cristologia. Quase incompreensível. Sim. Está vendo? Agora, era preciso que ele se tornasse sumo, depois disso, depois da sua superioridade aos anjos, para se tornar sumo sacerdote, ele precisava ser semelhante em tudo aos irmãos. O que significa que não era sacerdote antes. Jesus não nasceu sacerdote. Jesus tornou-se sacerdote. Mas tornou-se sacerdote depois que se submeteu em tudo a Deus e numa obediência absoluta a Ele e solidariedade para com todos os pecadores. Ele é um sumo sacerdote misericordioso porque não se afastou de nenhum de nós, porém acreditado também. Não só misericordioso, mas acreditado, porque está à direita de Deus. Agora, para ver bem a diferença entre acreditado e fiel, se Jesus fosse um sacerdote simplesmente misericordioso, ele viria aqui e choraria conosco, mas não poderia fazer nada em nosso favor. Agora começou a melhorar essa compreensão. Se Jesus fosse apenas acreditado, ele estaria muito longe de nós e também a sua redenção não chegaria com frutos até nós. Era preciso unir as duas linhas, misericórdia e ser acreditado e ter autoridade. Fica melhor aí, o poder, a autoridade. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Estamos no segundo Estamos de volta. momento. Uhum. Até aqui, foi bem? Foi bem, e no meu coração está bem uma efervescência, não? Essa força aqui do... Quero insistir, ele precisava ser em tudo igual, contrariamente aos ambiciosos do Antigo Testamento, que viam nisto aqui só glória e vaidade. Era preciso que ele fosse inteiramente e semelhante a todos, aos piores, não rejeitasse nada de ninguém, para se tornar o que ele não era, um sumo sacerdote misericordioso, porém acreditado. Sabe, me faz lembrar, eu sei que não há uma correspondência, mas me faz lembrar aquele texto, Filipenses capítulo 2. Sendo igual a Deus, não se prevalece a sua igualdade com Deus, vem e se esvazia, sendo homem, depois morre uma morte de cruz, e Deus eleva o seu nome soberanamente acima de todos os nomes. Esse texto aqui me faz lembrar o Filipenses capítulo 2, porque ele faz o esvaziamento. Certo. Né? Agora, outra coisa, tornar-se sumo sacerdote. Isto é, o sumo sacerdote deve ser conquistado, mas não por uma vida de ambição, não por vanglória, não por vaidade, e sim por solidariedade radical. Deus tomou o caminho completamente diferente de todos os ambiciosos e quis que o seu único sacerdote fosse misericordioso e acreditável. E nós não teríamos condições nenhuma, né, de entrar por esse caminho se ele não faz isso. Não, de jeito nenhum. Não havia perspectiva. De jeito nenhum. Não saímos do nosso mundo de pecado. Poxa. De forma nenhuma. Agora, isto também quer dizer outra coisa. Quando foi que Jesus foi crucificado? Qual foi a ordenação sacerdotal de Jesus? Não sei. Foi ali, no ato da cruz? Foi no momento em que sofreu a morte da cruz. Essa foi a sua ordenação sacerdotal, existencial. Foi naquele momento que ele se tornou, morte e ressurreição, né? Naquele momento ele se tornou sumo sacerdote. Isto é, capaz de unir as partes
que estavam desunidas pelo pecado. Por isso que ele prosseguia ali em Lucas 9,51, se não me engano, ele ia decididamente para Jerusalém, né? Com essa consciência que necessitava ir. Que precisava em Jerusalém anunciar a palavra de Deus, acontecesse o que acontecesse. Ainda que sofresse ou viesse sofrer a morte, confiado em Deus que o reintegraria, de alguma maneira, no seu plano de salvação e no reino que ele pregava, que Jesus pregava. Tornar-se sumo sacerdote, através da morte dolorosa, transformada por Deus em vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre ela mesma, com a ressurreição, a ascensão e a sessão de Jesus à direita de Deus, tornando-se assim um segundo Senhor ao lado do primeiro Senhor. Agora ele pode fazer a perfeita mediação. O que lá no culto, na liturgia do Antigo Testamento, não se podia. E a prova disto é que no ano seguinte tinha que fazer tudo de novo, começando do zero, como se nada tivesse feito. Não havia eficácia. Aqui, a não repetição é sinal de profunda eficácia. Eu lembrei agora, está nos evangelhos, eu creio que aqui não, mas quando sinais, né? Se rasga o véu do templo na hora da sua morte, né? São sinais de que ele realmente uniu, né? É isso? O texto não vem citado aqui, vem citado em Marcos e nos outros sinóticos Mateus, aí, né, não é? Também. É um texto complicado, difícil, não precisa ser tomado ao pé da letra, mas significa que o trono de Deus, inacessível aos mortais, agora está aberto. Se tornou o trono da misericórdia. E podemos ir diretamente ao trono. No Antigo Testamento, nenhum judeu podia atravessar o átrio dos sacerdotes e entrar no santuário do sumo sacerdote. Santo dos Santos. Santo dos Santos. Ninguém, nem ele, só uma vez por ano. Agora, todos podemos entrar no verdadeiro santuário, que não é um quartinho, ali, passando aquela porta, mas é o verdadeiro templo de Deus onde ele se encontra. Com uma condição, que passemos, que cheguemos lá pelo único caminho que lá conduz, e que é Jesus Cristo morto e ressuscitado. E lá oferecemos o quê? As mesmas coisas que Jesus ofereceu, os sacrifícios existenciais, a própria vida, e não bodes, carneiros e sangue e frutos da terra. E por isso mesmo, em Cristo, batizados em Cristo, todos recebemos a dignidade sacerdotal. Pode pedir audiência a Deus e imediatamente será atendido, pelo tempo que quiser. E ele está atento ao que a ele se diz e do que dele se espera. Aqui se pode pedir audiência com facilidade a algum deputado, a algum senador, ao presidente da República. Nem pensar. Mas a Deus, todos os dias, quantas vezes se quiser. Desde que entremos pelo caminho que lá leva, que é Jesus morto e ressuscitado. E é por isso que todas as orações na igreja, na liturgia, terminam por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Está bem claro? Tudo? Claríssimo. Então, agora, mas quanto tempo nos falta? Pergunto à equipe técnica. 4 minutos? 4 dá minutos? ainda, Um sim. bom tempo. Ó. Sim, temos 4 minutos. Dá um pouco. Ele vai desenvolver os dois adjetivos, misericordioso e digno de fé. Na sequência? Acreditado ou digno de fé é a mesma coisa, viu? Digno de fé talvez fique até melhor do que acreditado. Misericordioso e digno de fé. Certo. Ele
as duas coisas juntas. Agora, em primeiro lugar, ele vai mostrar como ele é digno de fé, ou acreditado. Em poucas linhas, é o capítulo 3, versículos 1 a 6. Então vamos lá. Assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celeste, considerai atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. É fiel. Ele é digno de fé. A quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. A casa de Moisés foi a geração do Egito que ele de lá arrancou. Ele foi de fato considerado digno de maior honra do que Moisés, pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Claro. Toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo. Como servo. Só como servo. Para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Está acima da casa, não como Moisés. Ele é superior ao mesmo Moisés. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Está aí. Ele é digno de fé e é capaz de conduzir a sua casa, que existencialmente somos nós, a igreja. A igreja. Nós, na igreja, desde que sejamos dóceis ao que ele nos diz e ao que ele nos ordena que seja feito. Gente, mas não é possível tudo isso sem um encontro com Cristo. Não é possível nada disso sem um encontro mesmo, esse divisor de águas. Quando o Senhor falou acerca do tempo, falou antes de Cristo, depois de Cristo. Isso também acontece e deve acontecer pessoalmente na vida de cada um. Uma coisa é o albérico antes de Cristo, outra coisa é o albérico depois de Cristo e assim por diante. Então não é possível tudo isso aqui, nem mesmo essa compreensão, sem esse encontro com Jesus. Bem, eu estou de pleno acordo e eu também digo que uma pessoa que nunca fez alguma experiência inédita, alguma experiência pessoal, porém forte de Deus, em Cristo, dificilmente entende essas coisas. Dificilmente. É preciso ter feito alguma experiência de Deus na própria vida. E isso não se dá aos 15 anos de idade, nem aos 20. Bem, ele quis mostrar que foi sumo sacerdote, melhor, que tornou-se sumo sacerdote com sua morte e ressurreição, misericordioso e digno de fé. No capítulo 3, versículos 1 a 6, ele abordou o segundo aspecto do sumo sacerdócio, digno de fé, por estar acima da casa como filho unigênito que é de Deus. E esta casa somos nós, não é Moisés. Moisés estava dentro da casa como servo. Agora, vai haver uma parenese, vai haver aqui um texto exortativo, e depois ele vai, no capítulo 5, desenvolver o outro adjetivo. Ele é lógico. Ele vai desenvolver o outro adjetivo do sumo sacerdote. Qual é? Está aí. Não, está aqui. Está falando do capítulo 5 ou no terceiro ainda? Não, estou falando do capítulo 2 ainda. Ah, é? Ou o terceiro. Terceiro. No capítulo 3, 1 a 6, ele desenvolveu o aspecto da credibilidade. A fé introduz no repouso de Deus, é isso? Não. Misericordioso e digno de fé. Ah, sim, no capítulo 3, no início. Agora, no capítulo 5, ele vai desenvolver o outro adjetivo. Qual é? Você fala do capítulo 5? No capítulo 5 ele vai desenvolver o outro adjetivo. O outro adjetivo é esse aqui, misericordioso. Tá, tudo bem. O Cristo é as duas coisas. Misericordioso e digno de fé, o fiel. Não, fiel não, digno de fiel fé, não é bom. Acreditado. Tá bem? Vamos encerrar e esperar já? o próximo domingo. Muito obrigado muito obrigado a todos também. Até o próximo sábado, com a bênção sábado. E a graça de Deus.